do Senhor. Eu me lembro de uma história missionária, e eu tive agora com esse missionário que contou essa experiência, de que ele foi em um lugar, e a primeira vez que ele esteve lá, não tinha ido antes um missionário, um crente nesse lugar, e quando ele chega, ele descobre que os irmãos estão tudo batizados com o Espírito Santo, e ele pergunta, mas se não teve ninguém aqui, para fazer a missão, para pregar, como é que vocês estão batizados com o Espírito Santo? Aí os irmãos disseram, irmão, é uma missionária que a gente tem aqui. Eles não, mas você não disse que eu sou o primeiro missionário? É de carne e osso, porque essa missionária que a gente tem é um radinho, é um pendrive, porque naquele país era proibido entrar com Bíblia, e aí os irmãos sabem que agora recentemente morreu o contrabandista de Deus, que era o irmão André, que ele contrabandeava a Bíblia, mas nesse lugar nem Bíblia podia entrar. Aí eu amo quem está no Espírito, porque quem está no Espírito, se não dá de um jeito, ele faz de outro, mas não deixa de fazer. Aí eles conseguiram pegar a Bíblia e colocar num pendrive, e eles começaram a enviar pendrive para os lugares, e os irmãos tinham um radinho, e o diabo pensando, aqui não entra a Bíblia, e Deus dizendo, você é bestalhado, a Bíblia já está aí, ela só não está impressa. E aí a alfândega, quem já teve em países aqui, eu já tive em países que ao levar uma Bíblia, e eu não estou falando de país tão radical, eu estou falando de país moderado, mas já há uma restrição para a palavra, deles abrirem a mala e observar se tem Bíblia, ele confisca as Bíblias. Isso já acontece em países da África, isso já acontece em alguns lugares do mundo, e tem lugar que é crime carregar um exemplar da Bíblia, como na Coreia do Norte, um irmão americano esqueceu uma Bíblia no banheiro de um restaurante, e ele foi deportado, porque carregar a Bíblia na Coreia do Norte é um crime, é como um traficante que é descoberto pela polícia portando um entorpecente. Mas lá começou a entrar um pendrive. Agora olha que coisa linda, olha como é que Deus trabalha. E o pendrive tinha toda a Bíblia falada, e os irmãos começaram a ouvir a Bíblia. E como eles não podiam ouvir no lugar onde estavam muitas pessoas, eles iam para o deserto, e no deserto tinha umas cavernas, e eles disseram, olha meu irmão, a gente veio para a caverna, e botou o pendrive, e a gente começou a ouvir o Evangelho de Mateus, acabou Mateus, a gente foi para Marcos, acabou Marcos, a gente começou a ouvir Lucas, acabou Lucas, a gente começou a ouvir João, a gente já estava cheio, mas quando a gente começou a ouvir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, meu irmão, a gente já estava sentindo, mas quando leu Atos capítulo 2, aquele vento entrou aqui nessa caverna, e a gente foi batizado. Pega na mão desse irmão, e você já sabe que pirraçar pastor é perigoso, obedeça. Deus tem milagre aqui esta noite para fazer aqui em Brusque. Eu não vim aqui brincar de pregar, e nem vim mostrar a você que sei pregar, que eu não preciso disso. Eu vim aqui com a palavra do céu para trazer para essa igreja. Pega na mão do irmão e diga para ele, Deus quer usar você, mas Deus não precisa de você. Agora se você não quiser, diga para ele, quem vai perder é você. Agora eu quero saber aqui, quem está disposto a ser voluntário para ser usado por Deus? Levante essa mão e dá o maior glória que seja Deus aqui. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. O capítulo 6 de Marcos é um capítulo muito interessante. Inclusive eu pensei em fazer uma leitura, um estudo de todo o capítulo, mas o Senhor me trouxe para aquilo que vocês escolheram propriamente dito. Eu só vou ter que retroceder um pouco os versículos, porque a partir do versículo 45, ele é a sequência dos versículos 30 em diante. Olhem bem, preste bem atenção. Jesus estava treinando homens para dar continuidade à sua obra. Augusto Cury, o maior psiquiatra da América Latina, ele era um ateu até estudar sobre Jesus. Ele diz nos seus livros, por incrível que pareça, os livros de Augusto Cury, que classificam como autoajuda e não é autoajuda, que existe uma turma que gosta de dar rótulo em algumas coisas para poder tirar o valor delas. Na verdade, Augusto Cury faz uma leitura psicológica de Jesus
e dos discípulos. E o que é que leva Augusto Cury a estudar sobre isso? Um homem que quem aqui é psicanalista, psicólogo, sabe que nas universidades são estudados sobre ele. Ele é um homem fantástico. É que ele começou a fazer a seguinte indagação: como é que um homem escolhe 12, dos 12, a maioria analfabeto, pescadores, e esses homens conseguem dar continuidade a essa religião que invade o mundo, e o mundo todo hoje já conhece de uma certa forma, claro, tem vários países que ainda não, mas de uma boa parte, o nome de Jesus. E quando ele foi estudar, ele diz: não tem como estudar sobre ele e não se apaixonar por ele, e não mudar a ideia sobre ele. Algum tempo atrás, alguém dizia: os crentes é um povinho, é um povo sem estudo. Hoje eles não podem mais dizer, porque o diretor do projeto Genoma Humano no mundo, Francis Collins, dos maiores cientistas do mundo, ele também já dá a parte do Senhor, já é nosso irmão em Cristo. E deixa eu te falar como foi isso. Ele era um médico na periferia, nos Estados Unidos, e ele atendia umas velhinhas cheias de Deus, porque a melhor coisa do mundo é você ser cheio de Deus. Se você não é cheio de Deus, você é um problema. Olha para a cara do teu irmão, vê se ele é cheio de Deus. Quem é cheio de Deus, a cara é diferente, adora diferente, se veste diferente, louva diferente, adora diferente, cultua diferente. Eu não disse crente, tem gente que é crente e não é cheio de Deus, e as velhinhas eram cheias de Deus. E quando aquelas velhinhas iam no consultório de Francis Collins, aí ele dizia assim: minha senhora, a gente fez os exames, e os exames estão dizendo aqui que a senhora vai morrer, a senhora está com a doença. E tem médico que é terrorista, me desculpe os médicos que estão aqui, tem médico que não tem jeito para dizer que você está doente, ele já diz logo: vai morrer. A velhinha olhava e dizia: a última palavra a respeito da minha vida não é sua, doutor. Eu lhe respeito, mas a última palavra não é sua. Eu vou lhe mostrar que eu não vou morrer agora, porque meu Deus disse que eu não vou morrer. E ela voltava um tempo depois, e os exames era feito e não tinha mais nada. Ele começou a ficar atribulado. Mas como? Que velhinha é essa? Elas falam com quem? Já tinha outras velhinhas que chegavam, e ele dizia: a senhora só tem 2 meses de vida. Aí ele dizia, as velhinhas diziam: é só 2 meses, doutor? Então eu vou adorar a Deus, porque eu vou ver ele como ele é. O cientista começou a ficar perturbado. Umas velhinhas diz que não vai morrer e que Jesus vai curar, e fica curada. As outras velhinhas diz que quer morrer para encontrar Jesus. Aí ele foi na casa de um homem chamado C.S. Lewis. Quem é estudioso aqui, seja crente ou não, se você diz que é intelectual e você nunca leu um livro de C.S. Lewis, você é um pseudo-intelectual. Me perdoe, porque toda pessoa estudiosa intelectual, ele já leu os livros de C.S. Lewis, que é um homem de Deus, foi um homem de Deus, mas era um poliglota, era um homem inteligentíssimo. E aí Francis Collins foi na casa de C.S. Lewis, bateu lá e disse: pastor, eu quero saber quem é o Jesus dessas velhinhas, que eu já estou ficando louco, eu não consigo entender que Jesus é esse. C.S. Lewis diz: então eu vou lhe explicar. Ele é o filho de Maria, ele é o filho do carpinteiro, ele é o verbo encarnado, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o repento de Jessé, ele é o que abre e ninguém fecha, ele é o que fecha e ninguém abre, ele é o que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. O que é que Francis Collins faz? Aceita Cristo. Você que quiser conhecer essa história e como Deus fez, você vai na livraria e compra um livro, A Linguagem de Deus, A Linguagem de Deus, de Francis Collins. É claro que tem coisa lá que a gente não concorda, porque ele tenta dizer que você pode acreditar em Deus e acreditar na teoria da evolução. Aí é um outro detalhe. Ele trata sobre as teorias das lacunas, é um outro detalhe. Mas o detalhe principal é: o evangelho alcançou aquele homem, porque foi impactado pela vida daquelas mulheres. Olhem para mim, irmãos, e eu vou dizer uma verdade aqui esta noite. Deus não está preocupado e procurando quem sabe falar. Deus não está procurando quem é importante. Deus não está procurando quem se acha. Deus está procurando quem quer ser usado.
Deus está procurando quem quer servir. Deus está procurando quem quer fazer a diferença. Tem muita gente na igreja, mas poucos são servos. Tem muita gente na casa de Deus, mas poucos estão disponíveis. Tem gente que até para dar um glória a Deus é uma luta. Foi liberto, foi perdoado, foi transformado. Hoje para levantar uma mão é uma luta. Até tem gente que faz greve de glória. Eu só vou dar um glória por culto. Ah, miserável, se tu soubesse o que Deus fez para tu chegar aqui esta noite. Pega na mão do teu irmão e diga: se tu soubesse a guerra que foi para você chegar nesta casa, você já estava explodindo de glória. O laço quebrou, o Senhor pelejou por você. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não sei se você sente, mas eu não estou sentindo frio em Brusque. Eu estou sentindo que o fogo do Espírito está aceso aqui neste altar.